Tudo bom? Que bom estar de volta com vocês aqui. Segunda temporada do Nova Talk. Esse é o primeiro episódio. A gente está com convidados excelentes, muito legais. E você vai conhecer, vai matar sua curiosidade de conhecer um pouco mais de gente que você tem visto na tela e que, de repente, você nem sabe que tem um relacionamento muito especial com Deus, com Jesus. E eu tenho certeza vai ser muito bom. E a gente quer apresentar aqui o nosso primeiro convidado dessa segunda temporada, que é um camarada que, além de ser ator, é capoeirista, tem dois irmãos que também são do meio artístico, é marido da Mariana, é pai do Joaquim, pai da Maria, e é um cara já que você, com certeza, conhece, Felipe Simas. Obrigado, Felipe, por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade, cara. Obrigado. Obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Sabe, é um privilégio pra gente poder receber você aqui e conhecer um pouquinho mais de perto. E deixar que o pessoal também, todo que está assistindo, que assiste o programa, conheça um pouco mais da tua vida. Você que já é conhecido como ator, é um cara que já está, apesar da tua pouca idade, você já está consagrado aí como ator, muito legal. Você está com 26 anos? 26 anos. Você já é casado, já é pai de 2 filhos, já está com uma carreira encaminhada, que a gente, se não dá para dizer que é consagrada, mas já está encaminhada. Você planejou isso tudo ou isso foi acontecendo e você se surpreendeu com o que a vida te ofereceu? Como é que foi isso aí? Eu não planejei nada, pra falar a verdade. Eu me tornei ator depois de um longo período sendo jogador de futebol. E quando eu comecei a ensaiar um espetáculo específico, eu estreiei esse espetáculo e eu percebi que eram 2 caminhos opostos e eu não poderia seguir com os 2. Então eu optei pelo teatro e quando eu disse isso à minha mãe e aos meus pais, eles choraram muito, porque até mais do que eu, pra verdade, porque eles sempre depositaram, eu sempre depositei no futebol o meu sonho como criança. Então, você abrir mão de um sonho de moleque é doloroso. Mesmo assim, eu estava muito confortado porque eu sabia que eu estava fazendo a escolha certa. Eu não sei por que eu sabia, mas eu sabia. E a Mariana, minha esposa, ela, na época, minha namorada, ela esteve comigo quando eu abandonei o futebol. Ela sentiu a minha dor um pouco também. Mas você E já estava a nível profissional ou tava estava em ingressando? juniores, juniores. Mas a gente diz que quem joga na base já é profissional, porque a dedicação, a Sim, determinação que você tem com 12 anos é a mesma que você tem quando profissional. Então você aprende muito cedo a determinação com relação ao esporte. E quando eu ingressei nessa área artística, a Mari acabou engravidando e a gente brinca que a gente eu não tinha nem conta no banco. Então, não tinha como realmente planejar o filho. Mas eu lembro que um amigo meu falava que toda criança vem com um pão debaixo do braço. E não deu outra. Quando a Mari estava na maternidade, me ligaram da Globo e falaram que eu tinha passado um teste para Malhação e aí começou a engrenar dentro da Globo. Já tinha uma carreira fora da Globo, mas com o nascimento do filho também, a Globo deu um suporte muito, muito grande. Cara, mas como é que você está estruturando uma carreira de jogador de futebol? Essa é uma história inusitada para mim. Como é que você que está estruturando uma carreira de jogador de futebol foi parar na carreira artística, no teatro? Como é que o teatro entrou nessa história aí? Na verdade, eu acho que hoje, tentando pensar a minha jornada de vida, não só no futebol, eu tenho certeza que eu só joguei bola para conhecer o meu primeiro irmão em Cristo, que foi Daniel. E depois que eu conheci Daniel, parece que as coisas andaram cada um para um lado. Eu virei ator. Na verdade, a primeira peça que eu fiz foi comemorativa do grupo do meu pai, de capoeira. Foi Capitães da Areia. Sim. E eu subi no palco com os meus 2 irmãos, com meu pai, com minha bisavó na época. E foi uma festa, foi literalmente uma celebração. Mas você tinha feito curso de ator, alguma coisa assim? Eu tinha feito... Não, sim e não, na verdade. Eu sempre levei o teatro como um hobby, na verdade. Eu me divertia em cena, mas eu nunca tinha pensado em me tornar ator profissional. Então... Mas eu tinha uma diretora, a Bia Oliveira, ela sempre falava, não se preocupa não que você é ator. Eu ria e falava, não, eu sou jogador. Ela, não, você tá jogando bola, mas você é ator. Eu falava, tá bom. E aí quando... Mas tem alguém aqui na plateia que conheceu você como jogador? Sim. Marcele, minha sogra, minha mãe e Daniel, com quem eu joguei. Pastor Davi, ele me conheceu já como ator.
E a gente não bateu uma bola, né? Vamos bater uma bola Mas já ele já. era bom de bola mesmo? Daniel, responde. Daniel, ele jogava... O futebol perdeu, cara. Perdeu um craque? Não foi o Felipe que abandonou o futebol. O futebol que perdeu. Aham. Não, porque eu também tentei uma carreira de jogador, mas o futebol me rejeitou. Porque eu e a bola, a gente tem um problema sério de entendimento. O Felipe, ele tinha intimidade com a bola. É? É, a bola que perdeu o Felipe, eu costumo falar. Né? Que bom, né? Pois é. O Brasil ganhou um excelente ator. O mundo ganhou uma referência, sem dúvida. Legal, legal. E você foi pai muito cedo. O teu filho tá com que idade? Vai fazer 5. Vai fazer 5. Vai E a fazer Maria Maria vai fazer 2. vai fazer 2 anos. 2 aninhos? 2 aninhos. Legal. Eu tenho um neto que está no meio do caminho, tem 3. E o mais novo tem 1. São 2 pimentas, cara. Isso O aí. de 1 agora tá ficando A super Maria, elevado. a mais nova, ela é... Caramba. Eu acho que o segundo, ele é diferente, né? O segundo Sempre já vem é. mais rápido, já vem... Não, com certeza, ágil. com certeza. Com relação a Mari agora, quando o Joaquim nasceu também, foi... A gente não esperava mesmo. A gente sabia o que estava fazendo. A gente sempre diz, a gente sabe o que está fazendo. Mas quando chegou, a nossa família, tanto do lado dela quanto do nosso lado, apoiou e falou que filho é uma bênção. Uhum. E realmente ele veio para modificar o meu pensamento como ser humano. Legal. Você, como jogador, você tinha uma referência que era o Deco, né? O Deco que era brasileiro, mas que acabou se naturalizando português, jogou até na seleção portuguesa e tal. O que você via no Deco que te inspirava? Além do futebol, eu lembro de uma entrevista que ele deu quando ele voltou para o Brasil. Ele ou ia jogar no Fluminense ou no Corinthians. E eu lembro que quando ele chegou no Fluminense, ele falou... Um repórter perguntou, ué, mas por que você não foi pro Corinthians? Porque eles estavam te oferecendo muito mais dinheiro. Ele parou e falou assim, não, mas eu sou da época em que a palavra vale muito mais do que o dinheiro. Eu tinha me compromissado com o Fluminense. Então, a partir do momento que eu me compromissei com o Fluminense, eu não posso, só por conta do dinheiro, abrir mão da minha palavra para ganhar mais. Uhum. Então, isso me encantou, ainda mais no meio do futebol, onde tudo é financeiro. Então, desde aquele momento, eu acompanhei o campeonato brasileiro dele. Era um jogador fora de série, né? Não, isso aí sem dúvida, né? Ainda mais porque jogou no meu glorioso Fluminense, então realmente... Você jogava em que time? Bom, eu joguei no Botafogo, no infantil do Botafogo, e terminei minha carreira no Nova Iguaçu. Ah, legal. Você passou por quantos times aí nessa história? Eu comecei, na verdade, jogando nos Estados Unidos, né? Mesmo? A gente morou 10 anos nos Estados Unidos. E eu sempre tive um sonho de jogar futebol no Brasil. Que eu falava, mãe, eu não quero jogar aqui nos Estados Unidos. Aqui é terra de pereba, não quero. E eu realmente achava. Eu falava, pra mim não vale a pena ser jogador aqui. Eu quero É um futebol diferente, né? Os caras jogam um futebol muito força, muito preparo físico, corrida. Hoje tá diferente. Hoje tá mudando bastante. Mas na época a gente acabou voltando. A gente morou 10 anos nos Estados Unidos, a gente voltou. Muito por conta da minha perturbação, dos meus irmãos também. A gente sentia falta das nossas raízes brasileiras. Então, aí, quando a gente voltou, eu fiz uns testes, aí eu acabei indo pro Botafogo. E depois eu acabei sendo dispensado do Botafogo juvenil e fui pro Nova Iguaçu. E no Nova Iguaçu a gente recebe uma estrutura, não é só... Eu acho, pelo menos pra mim, que eu venho de uma classe social onde eu não preciso do financeiro. Então, o que eu pedia era um lugar para treinar. Eu gostava de um campo e bola e tempo disponível para poder treinar. E muitas vezes, em time grande, a gente não tem esse tempo, porque não pode usar o campo, porque vai machucar o campo pro time profissional. Então, você acaba não treinando. Vai fazer musculação, vai correr. E eu não gostava disso. E isso, no Nova Iguaçu, sempre teve campo. Então, eu acho que eu passei uma fase muito boa no Nova Iguaçu em relação ao futebol, em relação também às amizades que eu tive, que eu construí lá. Você é capoeirista, né? Filho de um mestre de capoeira. Né? Você treina, até hoje, a gente estava comentando aqui, que você treina com teu pai. Né? E você é um cara convertido, cristão e tal. A igreja, às vezes, é um ambiente muito... o termo certo é preconceituoso. Né? E eu não sei como é que as pessoas veem um cristão que joga capoeira. Eu não tenho problema nenhum com isso, acho que é uma coisa super saudável. Eu fiz um pouquinho de capoeira também, na época de juventude e tal, e eu acho que é um negócio super saudável. Mas como é que as pessoas veem isso aí, de você ser um cristão e ser capoeirista? Você já encontrou algum tipo de preconceito, ou algum tipo assim, você já percebeu alguma coisa do tipo assim, pô, o cara é capoeirista, como é que é isso?
Acho que não. Eu nunca encontrei isso. E eu sempre entendi a conversão como exemplo diário, não é propriamente um ritual ou então uma roda onde tem um atabaque tocando que vai me fazer Menos cristão, né? abrir mão da confiança e do amor que eu tenho, que Deus tem por mim. Uhum. Então, eu acho que essa confiança também em Deus, acho que eu posso abrir mão um pouquinho do que as outras pessoas acabam pensando Sim, com certeza. ou acreditando que eu seja. Não, isso aí é fundamental, porque senão você vai viver em função do que os outros pensam, né? Exatamente. E aí você tá frito, não vai fazer nada na vida, não vai dar um passo para frente. Você tem 2 irmãos que também são atores. Sim. Então, é o Rodrigo Simas e o Bruno. Bruno, Né? E como é que é a convivência entre vocês, família? É ótimo. É ótimo. Desde criança, eu acho que tem 1 ano só de diferença entre eu e o Rodrigo. Aham. O Bruno, eu acho que são 6 anos? 6 anos. O mais velho tem 6 anos de diferença. Então, eu e o Rodrigo, tudo, a gente vivia junto, pra cima e pra baixo. O Bruno chegou a uma idade que ele já não queria mais andar com a gente, a adolescência. Sim. Aí depois que todo mundo cresceu, aí a gente Porque tem uma voltou a caminhar fase que junto. essa diferença são 5, 6 anos, você falou? 6 anos Essa pra mim. diferença de 6 anos, quando você tá com 6, teu irmão mais velho tá com 12, pô, você é um moleque, né? E o teu irmão já se acha um homem feito, com 12 anos, né? Já tá entrando na puberdade. Fica uma diferença muito grande. Agora talvez não, né? Não, Porque agora que ele também é pai, então a É. gente tem outros assuntos pra debater e questionar. Mas em relação à arte na nossa vida, a gente debate muito sobre até existencialismo, sabe? Porque a gente tenta levar na arte algum sentido pra vida. Sim. Eu sou o único convertido, essa palavra, convertido dos dois. Mas cada um tem um amor no olhar. Aham. Eu consigo perceber isso muito por conta do que minha mãe nos ensinou. Sim. E eu respeito cada um, e eles também respeitam a minha crença hoje. Mas a atuação a gente debate, a gente fala alguma cena que a gente não gostou, a gente sugere alguma coisa, algum filme pra gente assistir. Quem entrou na carreira artística primeiro, você ou os teus irmãos? Eu fui o último. O Rodrigo foi... A vontade foi veio primeiro do Rodrigo, mas na verdade o Bruno iniciou primeiro. Não, minha mãe tá me corrigindo ali. Rodrigo. Então o Rodrigo... Rodrigo, na verdade, levou todo mundo. Aham. Mas você já tinha atores na tua família antes, não? Sim. Além do meu pai já fez novela também, já fez filme, teatro. O meu avô, ele fazia teleteatro. E... Teleteatro era a parada ainda do rádio. Exatamente. A gente estava até falando sobre isso ali atrás. Que eu acho que aí devia ser bem mais difícil do que é hoje em dia. Não tem corta, não tem... Era ao liga vivo, a câmera né? e vambora. O que ia acontecer tá rolando. Então, Não, era ao vivo e você tem que passar a emoção e tal. difícil, bem Um negócio difícil. complicado. Ainda tinha que ter o cara da sonorização, né? Que ia fazendo... Tá chovendo, aí o cara balançava lá um metal lá pra fazer barulho de trovão Bem e tal. vivo, bem Um negócio vivo. assim muito complicado de fazer, né? Mas, poxa, muito legal. E depois que você se tornou pai, Aham. né, o que mudou em relação à tua carreira, vida pessoal? Ou se é que mudou ou não mudou? Mudou tudo. Mudou tudo. Eu acho que eu fui o pai mais novo no meu meio, né? Aham. Então, eu comecei a perceber que enquanto as pessoas buscavam alguma coisa, por exemplo, em sair, em jantar até fora, eu só queria ficar em casa. Acho que eu queria sair do trabalho, ir pra casa e curtir a minha família em casa. Mesmo antes de convertido, eu já tinha essa noção da responsabilidade que é criar um filho. Uhum. Talvez eu depositasse no meu filho, eu colocasse a presença de Deus na figura do meu filho, e talvez isso me afastasse bastante dele. Hoje eu consigo perceber, não o inverso, mas eu não endeuso o meu filho. Sim. Ele é meu filho, assim como é amado por Deus, mas é meu filho, então ele precisa de disciplina. Antigamente, talvez eu não conseguisse esse acesso por colocá-lo tão distante, talvez num pedestal. Uhum. Mas com a caminhada a gente vai aprendendo, né? Cada dia a gente vai aprendendo. Na verdade, ser pai, ser mãe, paternidade, maternidade, é um aprendizado, porque ninguém... Não tem curso, né? De pai e de mãe. Você vai aprendendo fazendo, né? Eu até li alguns livros, mas... Não adianta muito. Né? Minha mãe que falou isso. A gente lê esses livros assim, mas na hora da prática, o que está no livro é muito bacana, muito bonito, mas não é o que você está vivendo ali, né? E aí você vai aprendendo. E, aliás, é uma coisa que eu já reclamei com Deus, né? O filho vem, ele sai, você vai ao parto, a criança sai a placenta e não sai um manual né, de instruções. Você compra um liquidificador, vem com uma manual de instrução. Você compra uma televisão, vem com uma manual de instrução. Vem uma criança e não vem com uma manual de instrução.
Não vem. É, É instinto, né? Você tem que Você vai ir, pelo né, instinto. no feeling, né? Tem que ir sentindo e fazendo. Você já afirmou que nasceu para ser pai. Sem dúvida. Sem dúvida. Talvez seja o momento mais feliz do meu dia. Quando eu tô inteiramente entregue a eles, né? Porque muitas vezes a gente tá meia bomba ali, vamos dar no celular, e não, aí fica bem Aham. complicado, porque acaba dando dor de cabeça do que alegria. Mas quando eu paro e até contemplo mesmo a divindade que existe numa criança, não endeusando, mas Sim, sim. reconhecendo a divindade. É muito puro, né? O reconhecimento, o conhecimento que eles vão tendo a cada dia. Se a gente para e consegue conectar com eles, a gente consegue entender muito mais sobre a vida, né? E a criança te ensina muito, né? Muito. As tiradas que eles dão, né? Depois que começa a articular bem, a falar bem e articular os pensamentos e tal, aquilo que ele vê, as reações a certas coisas que você faz, né? Eles te saem com cada uma que você fica... eu me lembro que a minha filha, ela já devia estar mais ou menos com essa idade do teu filho, assim. E eu não me lembro o que ela tinha aprontado, e a mãe, minha mulher, falou para ela, olha, você vai ficar sentada aí de castigo. Mas ela era tão tinhosa que ela falou assim, eu por fora eu tô sentado, mas por dentro eu tô de pé. Uau! Tu vê só, cara, a criança sai com cada uma. Eu Não falei, tem resposta, Denise, não tem tu tem resposta. que arrumar um outro jeito, uma outra conversa, porque isso que você tá fazendo não tá tendo efeito nenhum, porque pegando. por dentro ela tá de pé. Então, E tá isso aí mesmo. não tem jeito, cara. E como é que você percebe essa coisa de criar filhos, né, na atualidade, né? Tem muita gente que fala, não, poxa, pastor, é muito difícil criar filho na atualidade, tem muita influência de televisão, de YouTube, de internet, televisão, um monte de coisa. Como é que você vê essa dificuldade? Ou você não vê dificuldade nessa história toda? A minha mãe sempre falou que a gente cria pro mundo, na verdade, né? A gente cria para que você cresça um cidadão do bem. Uhum. Então, é o mesmo pensamento que eu tenho hoje em dia. Eu crio os meus filhos, é muito difícil criar, mas ao mesmo tempo, quando a gente tem uma resposta de fora, fala, o Joaquim, cara, o Joaquim te passou o dia com a gente. Nossa, como ele é educado, né? Ele escuta, atencioso, respeita o que a gente fala. A gente fala, caramba, esse é o Joaquim? Porque com a gente é tão difícil e com os outros, mas é isso. É porque tem vocação de ator também, né? Então... Outro dia eu falei isso com ele. Não sei o que ele fez uma cara assim. Eu falei, que personagem é esse? Ele me olhou assim e começou a rir. Eu acho que ele entendeu já que personagem é algo além da pessoa, né? Cara, muito legal. Gente, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Você já declarou que depois de ser pai, as ambições que você sempre teve se transformaram. Especificamente, o que transformou depois dessa paternidade com relação a essas ambições e alvos? Não responde agora, não. Tá bom. A gente vai fazer um break aqui e daqui a pouquinho a gente já volta com a continuidade. Aí o Felipe vai responder essa pergunta aqui. O que mudou em termos de ambições, projetos, alvos, aquilo que você almeja, o que mudou na vida do Felipe Simas? Daqui a pouco a gente volta. Vamos pro break. Legal, estamos de volta com o Nova Talk e a gente está entrevistando aqui esse ator cristão, uma pessoa tão legal que eu estou conhecendo aqui agora pela primeira vez, mas já estou assim muito conectado com o cara, que é o Felipe Simas. Felipe, mais uma vez, obrigado por você ter vindo. E eu deixei uma pergunta pendurada no ar aqui. Você falou que depois de ser pai, suas ambições, seus alvos de vida se transformaram. Especificamente, o que transformou, o que mudou em termos de alvos e tal, e projetos de vida? Eu acho que a gente vive numa sociedade que ela é muito materialista, né? Então, quando você abre mão de querer ter as coisas para passar a ser um exemplo, eu acho que você muda completamente o foco. Quando você tem um filho, o que você melhor pode dar para ele não é uma casa. É sim um exemplo com que você se relaciona com o mundo. Acho que esse é o meu alvo hoje em dia. Pro filho, tudo que eu faço eu penso em como é que ele estaria me olhando e me vendo. Outro dia eu estava até orando, e aí
eu tenho meu espaço para oração. Então ele viu, passou, me olhou e saiu andando. Aí a Mari, minha esposa, falou: Fi. Aí ele já saiu correndo e falou: Ô mãe, papai tá orando. Então ele já respeita o meu espaço e eu acho que... Eu até escutei o Jorginho falando sobre isso. Uhum. Que esse exemplo que a gente dá pro nosso filho é muito mais que uma palavra. Então, eu acho que hoje o meu foco é ser um exemplo, principalmente pro Joaquim. Cara, tem uma coisa que eu... vira e mexe, eu falo na igreja, que você citou algo que é, em outras palavras, a mesma coisa. A maior herança que você vai deixar para os teus filhos é a tua fé. Sabe, não é grana que você vai juntar, não casas que você vai comprar, patrimônio que você vai amealhar durante a vida. A maior herança que você deixa para eles é a fé, porque se você deixar tudo isso, grana, casa, dinheiro, tudo, e eles sem fé, aquilo tudo é vazio. Né? Mas ainda que você não deixe nada de material, mas se você deixa para eles uma fé sólida, eles vão conquistar tudo aquilo que eles quiserem e necessitarem, sabe? E eu acho que você focou na coisa certa. O exemplo que você deixa para os seus filhos é fantástico, legal. E como é que você consegue conciliar essa tua profissão que demanda tanta concentração, né? Você para decorar texto, né? Eu gostaria de ter essa capacidade, cara. Eu queria preparar meus esboços de pregação e chegar na igreja com tudo já decorado e não ter que ficar olhando para esboço, para coisa nenhuma, já sair tudo na boa, né? Então, isso exige muita concentração e criar o personagem enfim, você conciliar isso com família, né? Com educação de filhos, atenção para a esposa e tal. Como é que é isso aí, cara? Eu tenho uma parceira em casa, né? A Mari, ela, quando eu começo o processo de criação da personagem, ela já me olha e fala assim: tá, ele precisa do espaço dele. Então ela reúne a Maria, o Joaquim e me deixa mesmo excluído das tarefas. Não que eu deixe de fazer, mas eu Sim. preciso do meu tempo, ainda mais em casa, que é onde eu acabo criando. E aí, quando a novela engata, normalmente eu falo sobre novela porque é o período mais longo que a gente fica, Sim. né? E durante a novela eu fico cansado. Eu fico bem cansado e eu fico animado quando chega na reta final, porque eu sei que eu vou poder voltar a me dedicar inteiramente a ser pai, marido. Então, ao mesmo tempo que é muito legal fazer novela, ser ator, nada supera estar em casa com a família. Legal. É o family man. Eu Que sou, legal, eu que sempre legal. fui. Minha mãe diz que eu sou o mais novo, mas pareço ser o mais velho dos três. Quer ficar em casa, assistir filme. Legal. De quantas novelas você já participou? Foram 4. 4? 3 novelas e uma super série. O que é uma super série? Super série é como se fosse uma série, só que maior e é menor que uma novela. Então são 80 capítulos, mais ou menos. Ah, legal. Que se chamava Os Dias Eram Assim. E peraí, então vamos enumerar aí. Quais foram... Malhação foi a primeira. Quer dizer, Malhação, eu acho que todo mundo assim de sucesso passou por Malhação, né? Malhação quase todo mundo. É quase uma porta de entrada para os jovens atores. E tem muito estudo também. Mas você teve um papel de destaque no Malhação. Eu acho que eu tive... Acho que a nossa Malhação foi destaque. A gente teve uma Malhação de muita entrega. Engraçado que eu tava saindo do futebol e eu encontrei na Malhação como se fosse o vestiário do futebol, sabe? Uma união, todo mundo em busca do mesmo objetivo. E fez total diferença. Malhação, depois veio Totalmente Demais, que foi junto com o processo da minha conversão. E o Jonatas era um cara completamente iluminado. Completamente iluminado. Então, por onde ele passava, eu sentia que eu estava sendo transformado junto com o Jonatas. Ele vendia bala no sinal, mas para ele estava sempre tudo muito bom, estava tudo bem. E ele vendia bala para ajudar a mãe, que tinha sido abandonada pelo padrasto, então passava dificuldade. Então, ele meio que se tornou o homem da casa muito cedo. Mas ao mesmo tempo ele não falava a verdade para a mãe, ele não falava que ele estava trabalhando, ele falava que ele estava trabalhando no escritório, no centro, e como ficava distante, ele acabava ficando por lá mesmo. Quando na verdade ele dormia num cinema abandonado, trabalhava na rua. Então, o Jonatas, ele foi crescendo na vida e junto com a minha fé também, eu fui entendendo muito da fé por conta do Jonatas. Eu acho que isso foi um caprichozinho de Deus, sabe? Me mostrando que ele tá cuidando de mim mesmo sendo tão grande. Depois de Totalmente Demais... Veio Os Dias Eram Assim. Os Dias Eram Assim, a super série, né? E O Tempo Não Para foi a última. Legal. Agora, você citou aí sobre esse seu processo, que durante a gravação e o crescimento do personagem foi o teu processo também de um encontro pessoal com Deus e tal. Conta essa história, um pouquinho dessa história pra gente. Como é que foi isso, esse processo desse encontro
As pessoas usam vários termos, né? Processo Ah. de conversão e tal. Eu gosto de falar desse processo de um encontro pessoal com Deus. Porque isso é que é a coisa fundamental. A religião não resolve, cria confusão, debate, bate-boca, briga, separação, divisão e até guerra. Mas quando você tem um encontro pessoal com Deus, isso é incontestável. Se você muda de religião, isso pode ser contestado. Mas quando você tem um encontro pessoal com Deus, isso aí não tem contestação. É uma experiência pessoal sua. Como é que foi isso aí na sua vida, cara? Tem uma oração que parece que não faz sentido, mas pra mim hoje fez muito sentido, que eu fiz quando eu tinha 15 anos e jogava futebol ainda. A gente frequentava uma célula e teve um dia que eu estava muito mexido com relação aos meus sonhos. Eu fiz a oração simples de aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Só que eu acabei largando o futebol e indo para um outro caminho, e essa oração se perdeu na minha mente. Uhum. E eu nem lembrava, literalmente, eu não lembrava de que eu tinha feito essa oração. Só que nesse outro caminho que eu busquei, tudo que eu buscava e não me satisfazia, eu tentava encontrar Deus nas coisas. Uhum. Eu tentava encontrar Deus onde não existia Deus. E eu fui percebendo que isso me causava uma dor, mas ao mesmo tempo eu não abria mão dessa dor. Eu gostava de permanecer nessa dor. Eu lembro que durante o meu processo, eu falava que eu me... Legal, cara. Toma o teu tempo aí, respira que é importante que a tua história seja realmente autêntica. Eu lembro que a minha mãe me olhava no olho e ela falava, filho, eu não te reconheço. E não me afetava em nada. Eu ficava olhando pra ela como se estivesse vazio mesmo, de tudo que ela tinha me passado, todo o amor que ela tinha depositado em mim. O meu irmão também, eu tinha passado por um momento com ele de talvez 1 ano que a gente não se olhava. Meu irmão de 1 ano de diferença, que a gente tinha feito tudo junto. Então, hoje eu consigo perceber que talvez eu estivesse entrando num estado de depressão. Uhum. E aí eu vou cortar pra quando eu conheci o Dani, quando eu jogava bola. Aham. O Dani, a gente ia junto pra Nova Iguaçu, e ele ia louvando, ia falando sobre o amor de Cristo pra mim. E nesse meio tempo eu comprei uma Bíblia. Nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. E aí eu comprei a Bíblia, deixei ela do lado, lá no quarto, tranquilo. E aí ele ia louvando, ia falando sobre Cristo, sobre o amor dele, sobre o sacrifício. E eu lembro uma vez que a gente estava entrando no CT do Nova Iguaçu, e lá tem muito monte, né? E aí o Dani olhou muito apaixonado para os montes lá e falou assim, cara, não é possível que alguém acredite que isso seja feito sem querer, sabe? Olha a perfeição que é isso. E eu olhei de forma diferente, falei, cara, nunca tinha pensado nisso, é mesmo. E a gente se desencontrou quando eu parei de jogar bola, e foi quando eu entrei pra malhação. E durante esse processo de malhação, foi tudo muito intenso. Eu tinha acabado de perder minha bisavó, que era a matriarca da família, onde Aham. tudo era em volta dela, em torno dela. Então, ela acabava reunindo mesmo a família. Os meus pais acabaram se separando. O Joaquim veio e eu me vi completamente perdido. Por fora eu tava super forte, super... E por dentro tava um caco, eu não sabia o que era. E eu tive 2 dias de férias entre malhação e totalmente demais. E nesses 2 dias eu acabei indo pra Itamonte, que é Serra Mineira, onde o pai do meu irmão ele tem uma casa lá, e por trás da casa corre um riacho. Uhum. E eu levei a Bíblia, também não sei porquê. Quer dizer, sei porquê, mas na época eu não sabia porquê. Não foi uma coisa consciente. Não. E assim que eu cheguei na casa, a primeira coisa que eu fiz foi eu peguei a Bíblia, botei a Bíblia dentro do casaco assim e fui subindo o riacho sozinho. E encontrei meio que uma piscina natural, eu abri a Bíblia no meio em Provérbios, não sabia o que era Provérbios, abri, eu fiquei pelado e me joguei pra trás. E aí quando eu voltei eu voltei muito preenchido de algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uhum. E é difícil a gente falar sobre isso, porque não tem explicação. Eu tô tentando colocar em palavras algo que não tem explicação. Mas
eu olhava para todas as pessoas e eu sentia muito amor e, ao mesmo tempo, eu sentia um perdão muito profundo em mim e um perdão para algumas pessoas. E eu não sabia lidar com aquilo naquele momento, não fazia ideia. E aí eu voltei e foi nesse processo de que eu estava na construção do Jonatas também. Então, a Mari viajou com o Joaquim, eu fiquei sozinho em casa. E eu vinha de um passado, do ano antecedente a minha conversão, de muitos vícios carnais mesmo, tanto de traição quanto de bebida, cigarro, maconha. Eu estava muito viciado, minha carne estava falando muito alto, muito alto. E depois desse primeiro encontro, eu fui tentar, eu busquei a mesma coisa que eu estava fazendo, Uhum. porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu comecei a perceber um nojo dentro de mim, que era um afastamento de tudo que me fazia mal. E foi sem esforço, porque eu não fazia ideia do que era a palavra, do que era o sacrifício de Jesus. Eu não fazia ideia. Então, foi literalmente espiritual mesmo. Ele começou a me afastar de tudo que me fazia mal. E não tem explicação o amor de Cristo. Não tem mesmo. Eu tento colocar em palavras. Não, a gente tenta contar, falar como é, porque é o que eu te falei, é uma experiência pessoal, É. né? Eu tava lendo hoje, é um devocional que fala, só uma frase: de acordo com os ensinos de Cristo, ninguém quererá ou poderá ir ou crerá, a não ser que tenha ocorrido em seu interior uma ação prévia de Deus que o permita assim fazer. Uhum. Então não foi através do meu esforço, Sim. eu reconheço isso. Eu oro por pessoas sabendo hoje que nada do que eu venha a falar ou fazer vai mudar a vida delas. Sim, como eu ajo, o amor que eu tenho por elas, isso sim. Mas o processo é interior e é no tempo de Deus. Cara, a tua experiência, ela tem muitos paralelos com a minha experiência. E é por isso que eu sei como é difícil colocar em palavras, porque esse encontro pessoal, como é que você descreve uma coisa dessa, né, que você entra num ambiente, num lugar, de um jeito, e quando você sai dali, você está completamente diferente, como água que foi transformada em vinho, e você, de repente, que ou tinha raiva, tinha ressentimento, mágoa, ou não sentia bolhufas por certas pessoas, você de repente passa a amar e aquelas pessoas contra quem você tinha tudo, agora você não tem mais nada contra, você perdoou. E é uma coisa da noite pro dia que as pessoas olham pra você e falam assim, não, não é possível, cara, isso aí é caô, você tá inventando uma história, você alucinou, você fumou, foi uma maconha estragada, alguma coisa assim, porque é uma coisa muito pessoal que é bom a gente descrever, mas quem ouve tem que experimentar. Se você só ouvir, mas não buscar essa experiência pessoal, você vai, no máximo, mudar de religião, né? Vai entrar para uma igreja. E o fato de você frequentar uma igreja, eu costumo dizer isso, que o fato de você frequentar uma igreja não faz de você um cristão, assim como se você resolver se mudar para o McDonald's, você não vai virar um hambúrguer. Então, você tem que ter uma experiência pessoal, né? E eu acho essa história muito, muito, muito fantástica e tocante também, né? E agora você, cara, genuinamente cristão, convertido, nascido de novo, isso que você passou é aquilo que a Bíblia chama de experiência do novo nascimento. Como é que é isso agora você trabalhando num meio secular, não cristão, aonde você lida com pessoas que têm esse perfil artístico de uma liberdade muito grande, de criatividade, de criação. Como é que é essa convivência? Eu me pego muitas vezes pensando nisso. E eu penso como é que Jesus agiria nesse meio. Cara, previamente, deixa eu até te dizer, sem querer te interromper, como dizia o Jô Soares, né? Sem te interromper, sem querer te interromper e já te interrompendo, eu acho excelente que você esteja convivendo nesse meio aí, já de cara, né? Então, vai lá, vai lá. Eu acho que é no gesto. Na disciplina que você leva o seu trabalho, na forma com qual você trata as pessoas que trabalham, a igualdade com que você trata as pessoas, tanto o diretor quanto o faxineiro, o amor que você tem pelas pessoas que estão ao seu redor. Acho que você ser apoio para quem está precisando lá dentro. Eu acho que é muito mais
na ação, no exemplo, do que propriamente pregando com palavras. Não, com certeza. Aliás, pregar com palavras às vezes até atrapalha e afasta as pessoas, né? Eu te interrompi quando você estava falando sobre o exemplo mesmo de Jesus, né? Que chegou a ser chamado, a Bíblia diz isso, que ele era chamado de amigo de pecadores. Né? É o título que eu gostaria de ter, né? E não um título de simplesmente pessoal, o pastor Fragale. Um título às vezes afasta as pessoas, né? Ah, o pastor. Eu já vi isso acontecer. Eu estou de longe, estou vendo as pessoas se comportando de um jeito. Quando eu chego e alguém me apresenta, é o pastor Fragale, as pessoas mudam. E elas, pastor. Então, o pessoal pega o cigarro, joga no chão, pisa em cima. Quer dizer, é como se tivesse chegado alguém que vai criticar, que vai, sei lá, lançar algum tipo de juízo. Né? O pecador estava fumando. E não é esse o espírito da coisa, né? Ao contrário, na verdade, né? Porque hoje, lembrando, Jesus me amou quando eu menos merecia. Então, eu acho que essa salvação sem merecimento é o que a gente deve ter com todas as pessoas ao nosso redor. Constranger através do amor mesmo. Então, é o que eu tento. Nem sempre é possível, mas é o que eu tento. Mas é o que eu peço. Até mesmo o lance de você fazer como você está dizendo, nem importa, sabe, se realmente não foi tão eficaz quanto você pensava ou imaginava. Porque, de alguma forma, você lançou uma semente. Talvez você não venha colher o fruto dessa semente. Talvez outras pessoas venham a regar essa semente, agindo do mesmo jeito que você tem agido. Vem um também se comporta do mesmo jeito e a pessoa começa a identificar que cristianismo não é aquilo que ela imaginava, não é aquele estereótipo que passaram para ela, é o que o Felipe Simas é o que outros cristãos que também estão lá no meio artístico são, e de repente essa pessoa um dia a ficha cai. Talvez você não vá ver isso, você vai estar num outro local, você passou a morar num outro país, ou numa outra cidade, ou aquela pessoa, mas de repente aquela ficha caiu e o teu testemunho contribuiu demais para aquilo ali. É isso aí que conta nessa história toda, no final das contas. E você me falou que você tem um tempo que você costuma tirar para orar, que teu filho vê isso. Você tem essa disciplina de ter um tempo, um horário no teu dia em que você vai buscar a Deus, vai conversar com Ele? Como é que você vivencia isso no teu dia a dia? A minha sogra me deu um livro que eu tô degustando aos poucos, que é a Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Eu já li esse livro aí há um bocado de tempo atrás. E eu tô entendendo, porque muitas vezes a gente tem a disposição, mas não entende como buscar. E eu acho que esse livro, ele tá me apresentando métodos. Eu congrego numa comunidade com o pastor Davi, que prega muito o silêncio, sabe? A gente acalmar o nosso pensamento, porque não tem como Deus falar com a gente se a nossa voz está presente na nossa mente. Então, a partir do momento que a gente acalma, a gente medita, a meditação tem sido frequente na minha vida também, antes da oração. Eu acho que também a oração conjugal é muito importante hoje, eu consigo perceber que talvez eu não sabia, eu não compreendia antes. A gente estar unido em carne e em espírito é essencial para que nosso casamento esteja fortalecido mesmo, que a gente seja exemplo para os nossos filhos. Então, a gente vai aprendendo durante a caminhada o que também nos transforma em cristãos mais parecidos com Cristo, né? Essa coisa de você estar disponível sempre para aprender, isso é ser um discípulo, né? Você não vai deixar nunca de ser um discípulo. No momento que você acha que não tem mais nada para aprender, já era. Né? Você deixou de ser discípulo. É uma coisa que você está experimentando hoje, eu continuo experimentando depois de 40 anos de convertido. E continuo experimentando, né? O aprendizado da palavra, de Jesus, das experiências com Ele, com outras pessoas. Né? Eu estou aprendendo muito contigo aqui agora, por exemplo. Né? Então, isso faz parte. Você tem algum sonho que você queira realizar dentro desse contexto de cristianismo? Não responde agora, não. A gente vai para mais um break e daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade para essa entrevista aqui emocionante, fantástica, legal, com esse cara super maneiro que eu estou conhecendo agora aqui, que é o Felipe Simas. Daqui a pouco a gente volta. E aí, galera, estamos de volta com essa entrevista muito legal com o Felipe Simas aqui nessa segunda temporada do Nova Talk.
E a gente está começando a temporada entrevistando esse cara sensacional, esse ator fantástico e uma pessoa maravilhosa, um cristão genuinamente nascido de novo, que é o Felipe Simas. E eu deixei uma pergunta pendurada no ar aqui, se ele tinha algum projeto dentro desse contexto cristão, alguma coisa, ou não. Eu tenho. Eu participei de uma Paixão de Cristo no Piauí e eu voltei com o pensamento de fazer uma Paixão de Cristo aqui no Rio, mas de uma forma quase circense, sabe? Aham. Bem poética, ao mesmo tempo que a boa nova seja vista por aqueles que têm um certo preconceito. Uhum. Eu acho que quanto mais você estuda também, ainda mais na área que eu vivo, as pessoas elas são muito inteligentes intelectualmente. Então, para você chegar para uma pessoa e falar que um homem nasceu de um espírito, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar, a não ser que esse homem realmente faça diferença na vida dessa pessoa. Eu acho que mostrar o lado humano e muito poético de Jesus, eu acho que talvez seja uma maneira interessante de pregar o evangelho com a arte. Com certeza. Cara, muito legal. Aliás, o teu pastor está aqui acompanhando, muito legal. E deixa eu até dizer isso para você, para o teu pastor também. A gente na Nova tem uma visão assim muito de cooperação com outras igrejas, e não de competição. Sim. A gente tem muitas igrejas à nossa volta que estão competindo, ou tentando competir com a gente. E a gente não quer competir com ninguém, a gente quer cooperar. Então, se você botar esse projeto para frente e precisar da cooperação da Nova, a gente tem um grupo de teatro lá também, tem algumas atrizes, até atores profissionais lá na igreja. E se a gente puder cooperar para isso aí acontecer, conta com a gente. Legal. Tá, pastor? Conta com a gente para a gente trabalhar junto e fazer isso aí acontecer, porque eu tenho certeza que é uma ideia que vai causar um impacto muito legal na vida de muita gente, cara, com certeza. E me conta uma coisa, fala pra gente de um momento assim que de superação na tua vida, sabe? É uma coisa que todo mundo tem um ponto X onde diz assim, pastor, aqui, se não fosse Deus, se não fosse uma influência muito forte de Deus, eu não ia suplantar, não ia passar, ia dar ruim. Superação. Eu Quer dizer, confesso. não digo pra você não precisa ter uma história de uma tragédia, né? Não, Às vezes é uma coisa pessoal, interior. Eu tento talvez liberar um perdão para uma pessoa específica que, na minha cabeça humana, eu tinha vontade de matar, e eu não tô brincando. Eu tinha mesmo. A dor que essa pessoa causou, não só em mim, mas na minha família, me passou pela cabeça mesmo, a imagem. E quando você entrega para Deus, ele aos pouquinhos, ele foi transformando essa raiva, esse ódio todo em misericórdia, em perdão. Até o momento que eu consegui não, através do Espírito Santo mesmo, eu tive a consciência de que ele não faz ideia do que está fazendo. A pessoa não faz ideia do que está fazendo. Então, através do Espírito Santo, através de Deus, eu consegui liberar um perdão que, na minha cabeça, era imperdoável. E o momento mais feliz, cara? Ai, mais feliz, mais feliz. Eu acho que tem alguns na minha mente aqui. Tem o casamento, meu casamento com a Mari foi um dia muito pleno, sabe? Eu consegui enxergar Deus em cada detalhe do casamento, em cada cuidado. A gente até enguiçou, eu tava subindo, tava eu e Dani e um amigo meu argentino que veio pro casamento, o meu irmão em Cristo, Daniel, que fez o casamento. Ah, é? É. Que legal, cara. E a gente subiu juntos, eu tinha uma Bandeirante 91 amarela e esse carro enguiçou na subida. Qualquer carro enguiçado seria motivo pra revolta, né? Mas não, a gente parou o carro no meio da estrada, a gente ficou os três, tava com violão, a gente ficou louvando, tocando violão e olhando aquela paisagem. A gente ficou umas 5 horas enguiçado lá. Caramba! Mas acho que fez parte do processo. A gente tava tão... Tinha o foco, o casamento tava tão focado na nossa mente que aquilo não tinha importância alguma. Ao contrário, né? Foi um motivo de contemplação. É difícil você levantar um momento o mais feliz, né? Porque são vários momentos assim de alegria e tal. Agora, você se tornou uma pessoa conhecida, uma pessoa pública. Tem muita gente, tem muito artista que eu acho até engraçado, né? O cara luta para ser famoso, depois que fica famoso, ele fica reclamando da fama. Você se tornou essa pessoa pública. É difícil você lidar com isso? Eu acho que é difícil porque
todo ser humano ele precisa da sua intimidade, né? Ele precisa do seu canto, ele precisa talvez jantar com a sua esposa, com seus filhos em paz. Às vezes incomoda sim, às vezes incomoda sim, mas pra gente, a repetição daquilo é constante. Mas pra pessoa que chega é a primeira vez sempre. Sim. Então a gente tem que tratar da mesma forma todas as vezes que chega uma pessoa nova, da mesma forma, com o mesmo carinho. E eu tô lembrando de outro momento também muito feliz, desculpa voltar no Não, assunto, pode mas eu voltar. acho que o nascimento dos meus filhos Sim. foram 2 momentos, assim, que eu acho que eu encarava aquela figura pequenininha, né, botava no braço e Você nem acredita direito não que é teu acredito. filho, né? Não dá pra acreditar como é que aquilo se forma. Eu acho que a divindade da gravidez também, de como uma sementinha vai crescendo e depois fica desse tamanho, depois sai, na hora que você vê tá no seu braço, fala, cara, que perfeição! É muito perfeito, é muito perfeito. É uma coisa muito, muito incrível. Essa tua exposição pública, a maneira como você diz que tem que lidar, é uma conscientização, né? Não é uma coisa que já vem no pacote. Você tem que, de alguma forma, se conscientizar disso. Cara, para você é a milésima pessoa que chega para pedir um autógrafo, mas para a pessoa é a primeira vez. É uma conscientização. Eu tô lendo a biografia do Paul McCartney e o cara que escreveu a biografia, ele diz isso, como o Paul McCartney sempre foi um cara acessível, né? Que as pessoas se surpreendem porque chegam perto dele e apesar dele ser, né, o Beatle, né, que é, né, e parar para dar o autógrafo e tal. Você sente isso como um dever, uma responsabilidade mesmo do artista? Talvez uma disciplina. Acho que essa pode ser a palavra. Você acaba criando uma relação, né? A pessoa, ela é íntima sua, mesmo você não a conhecendo, ela te vê todos os dias na televisão dela, na sala dela. Então, ela chega pra você falando com você como se ela te conhecesse há muito tempo. Então, às vezes, é incômodo pra gente, mas é muito de como a pessoa chega e de como a gente Sim. reage. Se a pessoa chega histérica, a gente tem que acalmar a pessoa. Falar, calma, calma aí, vamos conversar. Eu sou humano, você também é. Então vamos entrar num diálogo aqui. Quer me perguntar alguma coisa? Então a gente quebra essa barreira, acho que humanizando a relação fã Sim. e E artista. artista e fã. O que você mais valoriza nas pessoas com quem você tem convivido, né? Fora da família, eu digo no ambiente profissional. Na família a gente já sabe, né? Mas o que você mais valoriza nas pessoas e o que mais dificulta você para conviver com essas pessoas? O que mais valorizo no ramo profissional é a disciplina com o trabalho, mas ao mesmo tempo as pessoas que não têm talvez essa disciplina, eu tento agir, é difícil explicar, mas talvez constranger através do amor mesmo. É a pessoa esperar que você brigue com ela e você faz o oposto. Você reconhece que mesmo, sei lá, talvez um atraso ou uma falta de cuidado com uma pessoa, ela Você, tá... profissionalmente, você é um cara muito disciplinado? Eu sou atleta, né? Então eu tenho um mestre em casa, meu pai é mestre de capoeira, então a gente foi criado com um mestre dentro de casa. Depois eu me tornei atleta de futebol, então eu lembro que eu tinha 10 anos e meu pai falava, ó, a casa reunida, cheio de galera da nossa idade, falava, ó, 10 horas, pode subir e vai dormir. Eu olhava para aquilo e falava, caramba, tá bom. Eu ia dormir com 10 anos. Então isso acabou sendo muito natural para mim. Para eu chegar num ponto, eu tenho que abrir mão de outras coisas. E para mim, tudo bem. Isso não é esforço para mim. Isso é apenas uma consequência do que eu quero, do que eu busco. Mas com relação às pessoas que talvez não tenham esse entendimento ou esse pensamento, eu tento não julgar. Eu tento mesmo não julgar. Às vezes, se eu tô atrasado para alguma coisa, acaba me comprometendo, mas Sim. eu tento não julgar e constranger no amor, assim como Cristo fez comigo. E na tua maneira de ver, cara, o que você acha que está faltando no mundo de hoje, na sociedade de hoje? Você é um cara muito novo, de uma outra geração diferente da minha. O que você vê que está faltando no mundo hoje? Eu acho que o mundo não tem volta. Uhum. Eu acho que é daqui para pior. E eu acho que o olhar, tá faltando o olhar. Igualdade não tem nem como falar, porque não existe. Cristo, acho que tá faltando Cristo, mas ao mesmo tempo o Cristo, não o Cristo falado, e sim o Cristo vivido. Tá faltando muita coisa. Respeito, educação,
saúde. É quando você fala que está faltando Cristo, está faltando tudo, né? Porque Cristo é tudo. você está abraçando aí a questão do amor, do respeito, e isso gera, né, todas essas outras coisas, né? A nível social, até a nível político. Corrupção, Tudo isso é fruto da falta de Jesus, né? Mas é corrupto, ele é orgulhoso, ele não dá bola para o que você está passando, que se dane, porque está faltando nele justamente muito mais do que simpatia ou empatia. O que está faltando nele é o amor de Cristo, né? E se isso não se espalha por aí... E é o que você disse mesmo, eu também compartilho dessa mesma ideia, sabe? O mundo não tem jeito. Aliás, essa nossa ideia, ela vem da Bíblia, né? A Bíblia diz que o mundo não tem jeito. O destino do mundo é a destruição. As pessoas do mundo é diferente, né? A visão de Deus para as pessoas do mundo é a salvação. Uhum. Nós somos os caras que levam essa mensagem, né? Essa mensagem não vem pelos anjos, pelo vento. É a gente com o nosso testemunho, é a gente sentando, conversando, olho no olho, um a um. Né? Vamos ganhar o mundo para Jesus, como uma pessoa de cada vez. É o testemunho pessoal, é a conversa, tete a tete. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque, na verdade, a gente está conversando, mas estamos conversando com a galera que está assistindo também, né? E, de repente, tem um monte de gente que não frequenta igreja nenhuma, que está assistindo a gente, que é o público que a gente quer alcançar. Sim, né? sim, É com essa pessoa que a gente quer falar, para ver que, de repente, um cristão não é aquele estereótipo que ela imaginava. É um ator global de sucesso, Felipe Simas, que é também um atleta, que é um pai e que é um ser humano. Né? E muito, muito legal. Você tem algum sonho de interpretar algum personagem em especial? Eu já pensei muito na vida de Jesus, né? Mas acho que qual ator também, mesmo não cristão, não gostaria, gostaria de fazer, né? Então, Mas você sabe o que eu acho legal nisso? É que cada ator que faz o papel de Jesus, ele tem uma oportunidade de fazer um Jesus diferente daquele Claro. que o outro fez, né? Claro. E não tentar ser uma mera cópia, né? Não. E, de repente, você ia dar um Jesus aí que ia ser diferenciado, hein? Pô, seria uma grande honra. De repente tem algum diretor aí assistindo e já pode convidar o cara. Eu aceitaria na hora. O teu projeto, né? Não, esse teu projeto que você falou Sim. Paixão de da Cristo. Paixão de Cristo, né? Cara, dá para fazer um Jesus ultra diferenciado, né? Você falou esse foco humano de Jesus. Né? Não sei se muita gente pensou nisso, também não vai roubar ideia não, hein? A ideia é do Felipe. Cara, nossa conversa está muito legal, mas já está dando o nosso tempo aqui. E eu queria te agradecer demais por você ter aceitado o convite, ter vindo e te dizer que foi uma surpresa, assim, para mim. Eu te conhecia como todo mundo, né? Como todo fã que te conhece, mas você não conhece o fã. E foi uma surpresa para mim muito legal te conhecer um pouco mais do ser humano que você é, do cristão que você é, dessa tua conversão genuína, e te agradecer demais por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço. Foi uma honra. É a primeira vez que eu acho que exponho, assim, de forma pública, o meu primeiro contato, o meu primeiro amor com Cristo, e é uma alegria estar aqui, de verdade. Poxa, então o privilégio foi maior ainda. E agradecer à Rede Globo, né, que liberou o Felipe para estar aqui com a gente. Obrigado, Rede Globo. Vocês foram generosos em abrir mão, deixar o ator de vocês estar presente nessa entrevista aqui com a gente. Foi muito honroso para nós poder receber o Felipe aqui. Felipe, eu vou encerrar te dando um abraço. Por favor. Não é a rotina que a gente costuma fazer, mas, cara, me apaixonei por você. Obrigado, coração. Cara, eu quero te presentear com esse livro aqui. Eu tô dizendo para as pessoas o seguinte, eu gostaria muito de poder dizer assim, esse é o meu último livro, mas é só o segundo, então ainda tá muito cedo. Tem muito ainda. Depois que eu escrever o 10º, esse aqui é o meu último livro. É o segundo que eu escrevi. Legal. E eu queria te presentear, tá com uma dedicatória aqui para você, para a família Obrigado. toda. Tá? Obrigado. Deus te abençoe ricamente, Amém. cara. Amém. Prazerzão. Valeu. Obrigado. Gente, foi muito bom. Pessoal da plateia, obrigado por vocês terem vindo, por estarem junto com a gente. Valeu, foi bom demais. Valeu. Nova Talk volta com mais uma entrevistada, vai ser bom demais. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.